classificado para a final da Taça Guanabara, venceu 3-2 o Fluminense, num grande jogo, né? Não parecia que seria um grande jogo no primeiro tempo, né? Era jogo de um time só, mas de repente, Fla-Flu. Mais sorte ali no final do que juízo, podemos dizer. E esse cenário final que a gente vai poder acompanhar nos melhores momentos aqui com a gente até o final do programa, mostra um jogo de tensão, de VAR, de Flamengo reclamando de acréscimos, Flamengo pressionado, algo que acho que muita gente não imaginou. Mas, novamente, é clássico. Flamengo sofreu naquele 4-4 com o Vasco no passado, Flamengo sofre com esse Fluminense titular hoje. Teve que suar muito, mais do que o imaginado para garantir essa vaga na final. Vamos lá, de primeira então, ver os melhores momentos aí, os lances do jogo que acabou de acabar. O Fla-Flu. A gente começa aí com o primeiro minuto de jogo, né? Já o gol do Flamengo, né? Menos de um minuto de jogo. Felipe Luiz ganhou aí no ataque, invadiu a área, tentou o cruzamento. A bola bateu na marcação e aí foi escanteio. Aí o gol do Flamengo de cabeça. Falha do Muriel na saída ali, né? Você, quando joga contra uma equipe contra o Flamengo, você inferior tecnicamente, você tem que jogar no limite. Você não pode errar. O Fluminense já errou ali com 2 minutos, acabou sofrendo o primeiro gol, 1-0. Bruno Henrique marcando o primeiro gol do Flamengo. Aí depois o Flamengo seguia pressionando, né? Bem a sua característica, marcação alta, intensidade, como Jesus gosta. A bola sobrando aí pro Everton. Cruzamento do Felipe Luiz e o Muriel rebatendo, né? De novo a jogada aí, mas demais, errando na saída de bola. Com aquele gol no início, né, Ari? E aí o lance que vai gerar o segundo gol, ó. Tentativa de troca de passe, a bola vai sobrar pro Gabigol. O Gabriel invade a área, bate na saída do Muriel de perna direita, faz o segundo gol do Flamengo, 2-0, isso aí com 8 minutos do primeiro tempo. Olha quantas chances o Flamengo já teve nos primeiros 10 minutos de jogo, né? O tal susto que você falou, o Fluminense se apavora, erra, você não pode errar contra uma equipe como o Flamengo. Gabigol, ele goleiro, saiu, bateu de perna direita, 2-0 com menos de 10 minutos, o que deixou o Fluminense ainda mais atordoado, que a gente vai ver daqui pra frente, tirando um lance ou outro como esse agora, uma bola bem enfiada, já a primeira falha ali de posicionamento dessa defesa do Flamengo, que não teve um jogo estável, falhou bastante, mostrou uma falha de entrosamento ali, Léo Pereira e o Gustavo Henrique, o Fluminense chega. Daí pra frente, no entanto, até o final do primeiro tempo, só da Flamengo. Mas é interessante notar que o Flamengo dá uma pequena amostra do que seria o jogo. Sua zaga não se encaixa tão bem, não tem Pablo Mari vendido, não tem Rodrigo Caio com o joelho machucado, sofreu um pouco ali. Mais uma vez o Flamengo, né? Aí o Gabigol mandando pro Arrascaeta. Interessante a gente perceber quem vai chegar ali na esquerda mais uma vez, ó, Felipe Luiz. Na verdade, o Arrascaeta. Terminou um pouco questionado no passado, novamente ele com a bola, tentando mais uma vez. E talvez hoje o grande nome do Flamengo na partida, mostrando que a torcida pode ficar tranquila ali pelo lado esquerdo. Esse ano passado teve um pouco de cansaço, um pouco de questionamento, mostrou seu cartão de visita para esse ano de 2020. O lance passado foi o Everton Ribeiro, agora o senhor Arrascaeta que bateu para a defesa do Muriel. Aí de novo o Gabigol, né? O Arrascaeta, ele bate de primeira, defesa do Muriel. Mas é impressionante a quantidade, né? O volume de jogo do Flamengo no primeiro tempo, né? Era um Flamengo que parecia e aos 48 minutos. Melhor jogada do Fluminense, né? Cruzamento do Egídio e a cabeçada que foi em cima do Diego Alves, né? Exatamente. A cabeçada do Evanilson. E o Diego fez a defesa tranquila, final do primeiro tempo. Já no segundo tempo aí. De novo, né? O Gabigol. O Gabigol é muito perigoso, né, Pedro? Ele toda vez que ele pega na bola... Vai passar novamente por ele, ó. Bruno Henrique, Gabigol, ele acha o Felipe Luiz muito bem no jogo. A triangulação como funciona. Jogadores do naipe de Gabigol, Bruno Henrique e Felipe Luiz, o Fluminense não consegue tirar a bola dali, a bola volta com perigo, a defesa não está acertada, desajustada, todo mundo crê que vai rolar na tabela entre o Bruno Henrique e o Gabigol, e ele acha o Felipe Luiz muito bem por ali. É impressionante, né, porque aí o comecinho do segundo tempo, pelo volume de jogo do Flamengo no primeiro, acabou o jogo, né, só que aí o Fluminense, bola parada, lance dentro da área, gol do Fluminense. Podemos falar até um destemido Fluminense, que em momento nenhum, mesmo atrás do placar, diante desse grande Flamengo, se furtou de jogar. Não fechou casinha, não deu pontapé, estava ali justamente para jogar. Foi premiado com esse primeiro gol que voltou ao jogo. Lucas Claro, né, fazendo gol de cabeça. De cabeça. Mas o Flamengo, chute do Everton, grande defesa aí do Muriel também, hein? Boas defesas do Muriel. Após aquela falha no primeiro jogo, ele conseguiu se redimir bem. O Flamengo poderia tentar fazer o 4 aí e o Muriel aparece bem.
A gente tinha tido uma parada técnica, mais uma, né, no primeiro e no segundo tempo. Ele toca de cabeça. A bola vai sobrar para o Evanilson. O Evanilson bate. Os jogadores do Flamengo ficaram pedindo impedimento. E o Evanilson faz o segundo gol. E aí, para quem achava, né, o Flamengo com aquele volume todo de jogo no primeiro. Uma bola cortada, o Flamengo não sabe exatamente, não acompanha a marcação dentro da área, bate, rebate, desatenção. Novamente a bola que chega pelo alto, caso uma confusão ali, a defesa do Flamengo hoje não estava bem. Não há ainda exatamente um entrosamento ideal entre as partes, entre o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Gol do Fluminense anulado aí. Gol do Fluminense anulado, né? Leandro Pacheco, Uruguai. Já a gente vai ter a Renata Ruel aqui no nosso Sport Center também. Primeiro tempo não tivemos quase nada da arbitragem, mas o segundo tempo foi muito tenso, né? Principalmente no final do jogo, né? Mas o lance, isso aí já era nos acréscimos, né, Ari? Já era nos acréscimos, o Fluminense vai ficar pedindo um pênalti. A gente até analisa esse braço direito aí. O problema foi lá a origem da jogada. Gabigol ali, fazendo seu tradicional gesto ali, dando aquela provocada na torcida tricolor. Mas foi isso, né? Porque é um jogo que parecia que o Flamengo ia dominar de uma forma que a gente ia questionar se o Flamengo já estava pronto, já estava engrenado de novo, era o mesmo Flamengo que terminou o ano passado, mas parece que o time no segundo tempo deu uma parada, né? Não sei se fisicamente o Flamengo tá abaixo ainda, provavelmente sim, né? Os jogadores voltaram há pouco tempo de férias, mas o time no segundo tempo, principalmente do meio para o final do segundo tempo, deu uma queda brusca de rendimento. Tem uma situação, Ari, acho que é uma pergunta quase que geral, desde o final da última temporada, fica no imaginário popular, no fã de esporte, todo mundo pergunta, quem pode parar esse Flamengo? É difícil em condições normais, sem exatamente uma situação de rivalidade, o time do Flamengo bem, com uma intensidade, conseguindo impor seu ritmo. É difícil você pensar que alguém pode parar esse Flamengo. Mas, novamente, a gente entra com a questão do clássico. Diferente de tudo, você tinha um Fluminense que apresenta um início de temporada satisfatório, com a vantagem do empate. Hoje foi o primeiro jogo para valer desse principal Flamengo, desse Flamengo titular. Um Flamengo que no ano passado só conseguiu ali ser um pouco assustado por um Vasco num clássico de 4-4, poderia ter decidido o jogo, não decidiu, assim como hoje. A bola não entrou, não decidiu novamente num clássico, tomou susto. Você vê ali muitos torcedores do Flamengo reclamando dos 8 minutos de acréscimo, falando do VAR, falando que o Fluminense, que tinha gente do Fluminense falando que o Flamengo estava fazendo uma certa cera. Quando a gente vê aqueles 10 minutos, 2-0, triangulação, sabe, boa jogada, gol de cabeça, o Flamengo conseguindo se impor com a sua intensidade de 2019, todo mundo faria aquela leitura, nossa, não estou vendo o jogo, mas 2-0 em 10 minutos é aquele Flamengo avassalador. Até que foi, durante boa parte do primeiro tempo, foi um Flamengo avassalador, mas que não fez o terceiro. E antes de sair aquele terceiro gol do Flamengo no início do segundo tempo, o Fluminense já tinha assustado com o Evanilson nas costas da zaga. Então o Fluminense em nenhum momento se escondeu, se omitiu. Foi um Fluminense valente. A gente questionava por que o Fluminense subia tanto a sua marcação. A gente questionava por que o Fluminense se atirava tanto contra o Flamengo que já dominava, se não estava dando espaço nenhum. Acabou que não deu certo no primeiro tempo a estratégia. No segundo tempo deu muito certo. O fato do Fluminense não ter temido em nenhum momento ir para o jogo, premiou com o primeiro gol com 3-1, premiou com o segundo gol e permitiu que o torcedor do Fluminense, que o time do Fluminense sonhasse em beliscar essa vaga, em derrubar esse Flamengo que todo mundo festeja justamente, mas acabou não acontecendo. E hoje vai ser interessante também a gente ouvir os dois técnicos, né? Tanto o Jorge Jesus quanto o Odair, né? Porque a postura do Fluminense foi realmente muito brava no segundo tempo, um time que parecia derrotado, perdendo por 3-0 e consegue reagir dessa forma no jogo. E fica a dúvida, a minha dúvida, que eu pergunto para você, a emoção toda ficou porque o Flamengo caiu de rendimento, porque o Fluminense subiu, ou simplesmente por ser um clássico, ou simplesmente por ser um Fla-Flu e ele tem esse ingrediente a mais? Olha, eu acho que o grande mérito desse jogo, sabe, levado até o final ali do Fluminense, porque você toma um 2-0 do seu maior rival no segundo tempo. Muita gente poderia pensar, olha, eu só não quero tomar demais. E o Fluminense não se acovardou. O Fluminense foi para cima. O Fluminense volta no segundo tempo com a mesma proposta, uma proposta que até não deu certo no primeiro, mas ele continuou mantendo aquela ideia de linha alta. Eu até pedi depois para separar uma imagem. Temos os dois lances que você pediu aí. Exatamente. Já no ponto aí, a hora que você quiser, a gente já...
O que eles mostram? O Fluminense na saída... Qual que você quer primeiro? A saída de bola do primeiro tempo, quando a bola sai. Assim que a bola sai do círculo central, coisa de segundos ali. O que acontece? O Fluminense, desde o primeiro momento, sobe a marcação, pressiona o Diego Alves, pressiona os laterais, só... O ataque não deixa, vai no Felipe Luiz, pressiona na zaga, a bola bate no Arão, tem que voltar na zaga, tem que voltar no Diego Alves, que vai sair com o chutão. Então o Fluminense sabe, destemido. Se deu certo assim nos outros jogos do campeonato, o Fluminense, desde o primeiro tempo, tenta fazer assim também. Não conseguiu no primeiro tempo, certo? Mais uma vez, ó. O ataque ali, a gente vê. Isso aí são uns 15, 20 primeiros segundos de jogo. O Flamengo tenta a qualquer custo sair jogando, triangulação. A bola lá e o Fluminense sobe a sua marcação, sem medo desse Flamengo. Muita gente tem medo de subir a marcação porque o Flamengo sai rápido, o Fluminense não. Na condição de rival, não quis saber disso. Tem também exatamente o mesmo quadro no segundo tempo, ou seja, o Fluminense voltou para o segundo tempo, não se preocupou em se acovardar, não se preocupou em fechar a sua casa. Se preocupou em subir sua marcação, falou, eu vou jogar, eu vou tentar. Eu tenho 2-0 no placar, a derrota eu já tenho, então eu vou tentar ir para frente. O Fluminense fez isso muito bem. Tomou o 3-0 e não mudou a postura. Foi buscar o primeiro gol muito rapidamente. Vamos ver o seu segundo lance aí para você também poder analisar. Aí. Início de segundo tempo ali, primeiro e segundo, novamente Flamengo, ó. Dificuldade para sair. Fluminense mesmo com 2-0 atrás do placar, ó. Novamente, marcação alta. Pressiona ali, ó. O que o Diego Alves tem que fazer? Chutão. Isso com 2-0. Você tomando de 2-0, ninguém imagina que vai fazer isso. E Bravo vai se proteger. Veio com um plano de jogo, se ateve a ele, o Fluminense. Exatamente. E um plano de jogo, muitas vezes a gente viu aqui o pessoal falando que o Odair era retranqueiro. Nossa, o Odair contra time pequeno fez um bom trabalho e se lançou ataque, mas contra o Flamengo era a grande pergunta, até porque há ainda uma defasagem, quando o Fluminense sobe muito a sua marcação, o seu meio e a sua defesa não tem exatamente a mesma rapidez para acompanhar. Isso gerou problema no segundo tempo, mas o Fluminense topou, lançou mão de fazer isso mais uma vez no segundo tempo e acabou dando certo. Claro que a gente vai falar muito ainda do Flamengo, mas só para se ater um pouco o Fluminense perdeu o jogo, é verdade, mas o torcedor do Fluminense pode sair hoje, claro, tá triste, perdeu pro rival, não tem como, mas pode sair contente com a postura do time? Ele sai bravo do estádio, ele sai triste, ele não quer escutar provocação de amigo, ele não quer ir para a rede social dizer que o importante foi que jogou bem, mas quando ele deitar a cabeça no travesseiro, ele vai falar, olha, ficou muito batida essa expressão do igual para igual, mas ele, vou tentar usar outra, ele vendeu caro essa derrota. E é um Fluminense que já tinha causado transtornos ao Flamengo no ano passado. É um Fluminense que ganhou. Mas era o Fluminense, era um sub-20. Foi um Fluminense que ganhou no gol de calcanhar do Nenê no primeiro duelo entre os times no Carioca. E um Fluminense que vendeu muito caro. O Flamengo teve que gastar uma cota física muito maior do que imaginou, porque eu acho que na cabeça do jogador, eu tenho uma decisão no domingo contra o Atlético Paranaense, certo? Eu faço 2-0 com 10 minutos. Eu estou massacrando no primeiro tempo. Inconscientemente, você acha que a qualquer momento você pode matar o jogo e dosar ali a sua correria, a sua condição. Talvez o Jesus mexeu uma peça ou outra com uma fadiga maior e não foi o que aconteceu. O Flamengo teve que correr até o fim para confirmar essa vaga na final da Taça Guanabara. Mas e a Taça Guanabara? Se empatasse, não estava tudo bem. Empatou para um time inferior, empataria com um time inferior tecnicamente, um time com elenco, sabe, um pouco mais limitado que o seu, e você saindo com 3-0 no placar. Então isso causaria transtornos. O Flamengo ia ter que dar muitas explicações, como vai ter que dar algumas, como a questão da zaga que não foi bem, Léo Pereira e Gustavo Henrique não foram bem, não estavam bem na saída de bola no primeiro tempo, não estavam bem no duelo homem a homem no segundo tempo e especialmente na bola aérea. O Fluminense levanta 2 bolas para achar 2 gols. Então acho que tem muita coisa a se responder. Se não consegue a classificação, ele tem que responder muito mais coisa. Então acho que o Flamengo não imaginava. Se tiver um balão de oxigênio nele, eu acho que o Flamengo queria gastar de 30% a 40% nesse jogo e deixar o restante para o final de semana. Gastou talvez quase a metade ali de seu tubo. Eu quero te ouvir falar muito. Salve, salve, torcedor! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Bola na Rede. Hoje vou mostrar para vocês qual clube carioca que consegue bater de frente com o Flamengo. Mas antes já deixa o seu like e quem não for inscrito, inscreva-se no nosso canal. Dito isso, vamos direto para as informações. O Flamengo tem um tabu de 15 jogos sem perder do Vasco e ganhou 9 dos últimos 15 clássicos contra o Botafogo e contra o Fluminense. A dificuldade tem sido maior.
Dos últimos 15 jogos, entre Fluminense e Flamengo, tivemos 3 vitórias do Fluminense, 6 vitórias do Flamengo e mais 6 empates. Depois da reforma administrativa, que transformou o Flamengo no clube mais rico do país, o Fluminense passou a ser o único rival capaz de equilibrar a disputa. Já o time do Vasco passou 9 clássicos sem perder de seu maior rival, entre 2015 e 2017, mas a série se inverteu e houve 6 vitórias do Flamengo e 9 empates na atual sequência de 15 partidas. No único Fla-Flu deste ano, os reservas do Flamengo perderam do Fluminense, desfalcado, por 1-0, gol de Nenê. Ano passado, o tricolor também venceu o primeiro Fla-Flu, na semifinal da Taça Guanabara, 1-0, gol de Luciano, após erro de Arrascaeta. Em 2019, houve 6 partidas, com 3 vitórias do Flamengo, 2 empates e um triunfo do Fluminense. Hoje, o Flamengo enfrenta o Fluminense no Maracanã, às 20h30. Como foi segundo colocado do seu grupo na fase de classificação, abaixo do Boa Vista, e o tricolor foi o primeiro da sua chave à frente do Volta Redonda, o empate pode levar o time de Laranjeiras à decisão da Taça Guanabara. Essas são as informações de hoje. Obrigado por assistir o vídeo e até mais. Salve, salve, amigos! Deixa o seu like se gostou do vídeo. Traremos notícias atualizadas todos os dias do seu time do coração. Conto com a sua ajuda. Obrigado.